despertaram dizendo: mestre, mestre, pereçamos. E ele, levantando-se, respondeu o vento, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Tome o seu assento, em nome de Jesus. Volta no primeiro versículo que nós lemos aqui. Quem está escrevendo esse evangelho é o próprio evangelista Lucas. A Bíblia Sagrada diz que, o nosso cânon sagrado diz que existem 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Quantos evangelhos? 4 evangelhos. E existe dentro desses 4 evangelhos os evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Eles são praticamente iguais. O evangelho de Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, eles praticamente são os mesmos evangelhos, e eles se tornam sinóticos porque eles vão definir as mesmas palavras muitas das vezes. São textos de repetições. O evangelho de João, ele já é um pouco destacado dos 3 primeiros evangelhos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus esteve no seu ministério terreno, Mateus andou com ele, Marcos andou com ele e João andou com ele. Eu vou repetir: Mateus andou com Jesus, Marcos estava com Jesus e João andou com Jesus. Eles eram discípulos. O que diferencia os 3 evangelhos que eu acabei de citar, de Mateus, Marcos e João, é o evangelho de Lucas, porque Lucas não andou com Jesus. Na verdade, Lucas, ele era um médico, ele era um homem que andou com o apóstolo Paulo por muito tempo, e isso diferencia, porque quem conviveu com Jesus e viu os milagres, eles vão contar a história dos milagres de uma maneira com que eles estão vendo o milagre acontecer. Se eu ando com o pastor Daniel e o pastor Daniel faz alguma coisa de extraordinário, eu vou dizer o que o pastor Daniel está fazendo, porque eu estou vendo o que ele está fazendo. Então Jesus, quando anda sobre a terra, preste muito bem atenção no que eu vou dizer, esses discípulos estão vendo Jesus praticar os milagres que ele estava fazendo. Mas o evangelho de Lucas, ele é um evangelho diferencial, porque Lucas não andou com Jesus, mas Lucas, ele vai agora pesquisar. Quando ele começa o evangelho de Lucas, é um livro de Atos dos Apóstolos, que foram escritos pelo evangelista Lucas, diz que ele vai escrever a um homem de grande importância na época, chamado por nome de Teófilo. Esse homem, por nome de Teófilo, ele é uma pessoa com muita relevância dentro do contexto da sua época. Então, quando Lucas está escrevendo a Teófilo, ele precisa contar os fatos, não que ele viu, mas que ele pesquisou, ou ele ouviu de alguém da maneira com que aconteceu. Esse homem, ele não está vivenciando aquilo que Cristo viu, mas ele está pesquisando. Todos nós, quando pesquisamos alguma coisa, a gente vai a fundo.
a gente descobre coisas que muitas das vezes nós nem acreditamos, mas estamos pesquisando porque alguém falou o que aconteceu. E como este Lucas, ele precisa passar um relatório para Teófilo, ele precisa dar um veredito, ou seja, ele precisa afirmar aquilo que realmente aconteceu. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, em a maioria das suas passagens, do seu início de relato de um milagre, ele vai dizer a palavra e aconteceu. Diga comigo, e aconteceu. Porque ele está dizendo, olha, aconteceu isso. Isso daqui aconteceu. A Bíblia diz que por muitas das vezes Lucas está repetindo essa palavra aconteceu. E aconteceu que indo ele à cidade de Naim, e aconteceu que indo ele à cidade de Jericó. Por quê? Porque ele precisava dar uma afirmação a Teófilo. E ele vai escrever o Evangelho dizendo: e aconteceu que num daqueles dias. O que Lucas está escrevendo? Lucas, ele não viu com Jesus. Lucas não viu os milagres que Jesus fazia. Mas ele está dizendo: e aconteceu que num daqueles dias, ou seja, para Lucas, que está escrevendo o seu Evangelho, é um dia qualquer, é um dia sem relevância, é um dia que para ele era como um qualquer. Podia ser um dia de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque para ele não tinha muita relevância. Por quê? Porque para ele era um dia qualquer, ele não viu o milagre. Então ele está dizendo: é um daqueles dias, um dia qualquer. Mas para quem está fazendo o milagre, que é Jesus, Jesus vai mandar os discípulos entrar dentro de um barco e ir para o outro lado da margem do rio. Para Jesus era um dia de milagre. Para Lucas era um dia qualquer, irrelevante, era um dia que não interessava para ele. Mas para Jesus era um dia de milagre. E para os discípulos que recebeu a ordem para atravessar para o outro lado, era um dia de viver o extraordinário de Deus. Eu vou repetir, irmãos. Para quem está escrevendo com papel e caneta, sentado na mesa, dizendo: e aconteceu que num daqueles dias, era um dia qualquer, era um dia que alguém te chamou para vir à casa de Deus. Talvez não teve muita importância. Eu vou lá, vou voltar para minha casa. Para Jesus, hoje é um dia de milagre na tua vida. E para os discípulos é um dia especial. Por quê? Porque eles iriam viver aquilo que eles nunca viveram. Aleluia. Deus hoje te trouxe nesse lugar aqui, não é para dizer para você que hoje é um dia qualquer. Hoje é um dia de você viver o melhor de Deus na sua vida. Foi o Espírito Santo de Deus que disse assim: ó, vai lá, se prepara, se arruma, porque hoje eu vou fazer uma grande obra neste Namassubiraya. Quem te convidou, irmãos, talvez nem te convidou. Vamos lá fazer uma visita. Ou te convidou até com fervor. Não, vamos lá, porque a igreja é bênção, tem uma adoração, tem uns pastores lá que são bem doidos, uns pastores que acreditam em milagre, que passam milagre na televisão, que vem gente testemunhar. Talvez para você foi um convite desse jeito, mas hoje é dia de você viver o extraordinário de Deus. Há uma ordem do céu direcionada para a tua vida nessa noite. Vamos viver o extraordinário de Deus. Entra no barco e passa para o outro lado. Aleluia! Lucas. E aconteceu que num daqueles dias, mas os discípulos
vão receber uma ordem. E a ordem é: passe para o outro lado. E entrou no barco com seus discípulos e disse: passamos, diga comigo, passamos para o outro lado do lago. Observe que existe uma ordem da parte de Jesus. Isso daí é uma promessa que Deus está fazendo aos discípulos. A promessa é o seguinte: vamos sair desse ponto, vamos atravessar o outro lado e vamos chegar do outro lado. Deus hoje está te dizendo: até aqui você viveu uma vida, mas agora é hora de você viver o extraordinário de Deus. Atravessa para o lado de cá. Por quê? Porque aqui tem maná que cai do céu, aqui tem água que brota da rocha, aleluia. Aqui tem o Espírito Santo que batiza com fogo, aqui tem um Espírito que ainda converte coração que está em pedra em coração de carne, para a glória do nome do Senhor. Eu fiquei espantado ontem quando o Diogo disse, o Douglas disse algo que mexeu com o meu coração. Se esse ambiente que você está vivendo hoje é tão, mas tão extraordinário, por que você não passa com Jesus para o outro lado para poder começar a vivenciar os milagres de Deus? Jesus está fazendo um convite. Tu imagina que quando o doutor Lucas está com o papel e uma caneta na mão, que ele está anotando, e num daqueles dias, foi um dia qualquer, Jesus está falando: olha, hoje é dia de milagre. E os discípulos estão pensando: hoje é dia de a gente viver o sobrenatural de Deus. Hoje nós vamos viver aquilo que nós nunca vivemos. Hoje nós vamos andar, aleluia, e atravessar para o outro lado. Por quê? Porque é uma ordem do céu para você sair desse ponto e viver coisas gigantescas. E diz que eles entram dentro do mar com seus discípulos. E a ordem, ou seja, a promessa de atravessar para o outro lado é garantida. Sabe por quê, Cíntia? Porque quem está prometendo não é homem. Quem está prometendo é o próprio Jesus. Meu irmão, não se iluda com a promessa do homem, porque o homem ele é falhamente, mas a promessa de Deus, irmãos, é para se cumprir, aleluia. Todas as vezes que tu receber uma promessa do céu, saiba que elas só não vão acontecer na tua vida só se você não quiser que ela aconteça. Pastor, não entendi esse mistério, eu vou te explicar. A Bíblia diz que Deus ele vai tirar o povo de Israel do Egito para morar numa terra que mana leite e mel, irmão. Mas todos eles, a não ser Josué e Caleb, vão morrer no meio da caminhada. A promessa só não vai acontecer se você estiver andando fora do acordo que Deus ordenou a você. É você quem tem que tomar atitude. Porque ainda que as circunstâncias possam te abalar, ainda que
mais humano. Sangue de Jesus. Deixa eu tirar minhas férias em paz. Se você for para a região dos lagos, você pode ver que Araruama, aquelas regiões ali, das regiões do lago, Saquarema, ela não tem ondas. Não existe onda em Araruama, Saquarema. Por quê? Porque ela é uma região de lagos. O que é uma região de lago? Região de lago é porque existe a água do mar que entra por um lugar, mas ela é rodeada de montanhas e casas. Quem foi lá sabe muito bem disso. Então se tornou ali, no meio, um lago. Por isso é região dos lagos. Não tem onda. Não tem mar bravio que consiga levantar a água daquele lugar. Ali é para quem sabe, não sabe nadar. Eu como nado muito, não me preocupo com isso. Mas para quem não sabe nadar, aquilo é uma maravilha. Leva os filhos, bota ele lá sentadinho. Ninguém vai morrer afogado, porque não tem onda, ninguém vai tomar caixote. Aleluia. Rafaela sabe que é caixote, ela trabalha com a Copacabana e vê muito isso lá. E lá as ondas, elas estremecem o negócio dela. É verdade? Então, essa região dos lagos não tem onda. Só que essa região, ela é um lugar onde há lago. Não tem como ter onda. Mas só que a Bíblia diz que vem um vento. E esse vento, ele vai soprar sobre as águas. Observe que quando esse vento ele bate na água, de alguma maneira causa um estrago. Sabe por quê? Porque vento vem para trazer estrago. Vento vem para destruir. Vento vem para soprar. E às vezes nós estamos passando por situações que o vento para, mas daqui a pouco volta. Para e volta. Tu fala, Jesus, que prova é essa que eu estou vivendo? É uma tempestade em cima da outra. Essa ventania que não para, que está levando telha, que está destruindo o casamento, que está levando o marido para as drogas, que está levando pessoas para a bebida. O vento bate num lugar improvável. Ei, caramba, subiada, segue nada. Porque ventos, eles batem em lugar improvável. O lago está calmo, mas o vento, ele é improvável. E tem lutas na nossa vida que às vezes ela vem da onde nós não esperamos. É improvável. Mas eu andei direitinho por que isso está acontecendo. Porque existem ventos que vêm para destruir. Ventos que vêm soprando como um furacão para poder acabar o teu emocional, para te tirar da graça. Pastor, o que eu devo fazer? Eu vou melhorar isso aqui para dar glória a Deus, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando os anjos do Senhor foram se apresentar perante Deus, veio também Satanás. O diabo foi até a presença de Deus. E quando ele chega na presença de Deus, aí Deus vai falar assim: vem da onde? Ele falou: estou rodeando e perambulando pela terra. Não tenho o que fazer mesmo, porque o diabo é sujo, irmãos. Aí ele se levanta e fala assim: tem visto meu servo Jó? Ele falou: tenho, homem reto, fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha o vento aí, o diabo diz: deixa eu tocar em tudo que ele tem, e tu vai ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Quando o vento se levanta, vem para destruir. Mas tem alguém nessa noite que está dizendo: acalma-te, vento, aquela vida da sua. Qual é a postura quando o vento assopra? Qual é a postura que a gente tem que ter quando o vento assopra? Faça igual pomba, irmão. Estufa o peito, vou dar mole pro diabo nada. Estufa o peito, não começa a dar igual pomba. Vou dar brecha pro cão o quê? Bora? Vai de novo. Pum, pum. Acha que o diabo, irmão, ele vai parar para poder fazer gracinha? Acho que vai, toda hora. Posso destruir? Deus fala: pode ir lá, toca nele. Só não mexe na saúde do diabo. Entendei agora. O diabo vem, não passa um vento sobre a vida de e a luta, e os animais morrem, os filhos morrem, tudo se acaba.
rocha de Jesus. Talvez se fosse um de nós que estivéssemos lá, diante do diabo, a gente ia falar: Jesus, o que está acontecendo? Que vento desgraçado para destruir a minha vida, para afundar o meu barco, para acabar com a minha vida. Meu irmão, preste muito bem atenção. Posicionamento, aleluia, para você chegar a lugares grandes. Olha para o irmão que está do teu lado, catuca ele aí, diz assim: posicionamento na hora que o vento soprar. Posicionamento na hora que o vento soprar. Posicionamento na hora que o vento soprar, Maria. O vento está soprando, pastor, não interessa, eu também para ver. Já me viu comigo muito? Como não sou eu? Esqueci? Maria? Auxiliadora. Maria, fica mais fácil. Posicionamento, irmã Maria, na hora que o vento soprar. Eu já dei muita corda pro diabo. Minha esposa, graças a Deus, é meu fiel escudeiro. Me ensinou muita coisa na minha vida. Posicionamento na hora que o vento soprar. Tu acha que o diabo vai me derrubar com um negócio de um ventinho desse aí, irmão? Eu estou no lado. Quem fez a promessa lá atrás, dizendo: passamos para o outro lado, está comigo. Quem falou assim: eu passamos, bora. Eu sei que o vento vai se levantar. Conversando hoje com a Estela, a gente estava indo embora, né? A gente estava falando dos milagres que Deus tem feito, né, na nossa vida. Ela falou assim: pastor, meu Deus do céu, o senhor, como é que ela falou? Muito para frente, muito positivista, alguma coisa parecida com isso aí. Eu falei: meu Deus, eu estou dando tela para o diabo, meu Deus. Todas as vezes que a gente dá tela para o diabo, irmão, aí que ele vem para poder tentar jogar a gente do barco. E tem gente que deixa. Tem gente que para não dar trabalho para o diabo, irmão, ele está no barco, sabe que Jesus está, mas ele até pula do barco. É mais fácil pular do barco, tentar nadar. O problema todo, irmão, é que se você morrer no meio do caminho, não tem Jesus no meio do lago, não. Ele está dentro do teu barco. A Bíblia Sagrada nos diz que o diabo então subiu. Quando os anjos do Senhor foi até ao Senhor para se apresentar, a Bíblia diz que o diabo retornou. Aí a pergunta é a seguinte: tem visto meu servo Jó? Homem fiel, que permaneceu fiel, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aí a Bíblia Sagrada nos diz que ele vai dizer também: o Senhor o cercaste. Isso aqui eu gosto. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando vocês estão comigo, de cara, graças a Deus. A Bíblia diz que o Senhor o cercaste. Não, tem que ser mais alto. O Senhor o cercaste. Sabe o que Deus estava falando, não, Major? Deus estava dizendo assim, o diabo estava falando assim para Deus: também o Senhor o cercaste. É que podia vir um vento do sul, podia vir um vento do norte, podia vir um vento do oeste e podia vir um vento do sudeste. O vento ia batendo, mas a Bíblia diz que Jó estava cercado. Jó estava cercado. O vento estava batendo, mas Jó estava cercado. O vento estava soprando, mas Jó estava cercado. O vento estava se levantando, mas Jó estava cercado. Jó estava cercado, meu irmão. Qual o vento que ia bater em Jó? Nenhum. Jó estava cercado. O diabo foi logo acusar. Também não tem cercado ele. Isso toca na saúde dele, meu Deus, pode ir. Toca na saúde dele, só não tira a vida. E o diabo de novo desceu, falou para ela botar uma praga. Camarada se coçava com um cabo de telha. Ó, as chagas comiam o corpo. E ele pegava, olhava assim e falava: meu Deus, que coisa maravilhosa, a mulher amaldiçoou teu Deus, o morre. Ele falou: de maneira nenhuma, irmão. O Senhor é o meu Redentor e Ele está vivo, e por fim Ele me levantará. Jó não estava preocupada com ajuda, ele estava preocupada com o levante. Deixa eu te dizer algo nessa noite, irmão. Toda vez que tu coloca o teu pensamento naquilo que te atrai para baixo, é o que você vai receber. Mas coloca
coloca o teu pensamento nas coisas de cima. Jó estava olhando o corpo dele cheio de ferida, cheio de lepra, cheio de coisa ruim, mas ele está dizendo: por fim o meu Redentor se levantará. Ele não estava preocupado com a decadência, ele estava preocupado em agradar o nome do Senhor. E Deus o restaurou. Tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro, porque ele teve posicionamento na hora do levante do vento. A Bíblia Sagrada nos diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia de água, estando a perigo. Continua, eu já vou terminar. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. Em alguma tradução diz: não te importa que perecemos, ou seja, tu vai nos deixar morrer no meio desse vento. Preste atenção, irmãos. Eu vou te dar uma palavra profética nessa noite. Deus é contigo no meio desse vento. Você não vai morrer, aleluia, porque quem te prometeu permanece fiel, aleluia. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Todas as vezes que nós damos mais trela ao vento que vem soprar, irmãos, a gente só olha as dificuldades e deixamos de viver as promessas que foram ditas. Deus tem uma promessa, pastor, preste muito bem atenção, irmãos. Quando Deus te promete alguma coisa, quando vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Quando Deus te promete alguma coisa, não se preocupa com a adversidade, não se preocupa com a tempestade. Quando foi que você, para poder alcançar algo grande, não sofreu lutas para chegar até o teu ponto final? Saiu do ponto de partida e você acha que você vai chegar lá sorrindo sempre? O caminho que você vai trilhar é um caminho tranquilo de maneira nenhuma. Vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter barreira. Tu está pensando o que, meu irmão? Que um jogador de futebol como o Renan ali, é doido, está jogando um clube grande para poder dar dinheiro para minha filha, para gastar dinheiro. Como jogador de futebol, irmão, acha que ele vai lá e joga futebol no mesmo dia? De maneira nenhuma. Há um treinamento, há uma preparação. Eu sou jogador de futebol, eu sei como é que eu gosto. Lula, está rindo de quê? Renan, pastor? A dificuldade de você treinar para poder chegar um dia no jogo e você jogar bem. E se você ganhar uma partida, o campeonato não terminou. Para você ser campeão, você tem que ter uma constância. Ai, meu Deus do céu. Vão vir derrotas, vão vir empates, vão vir vitórias, vão vir derrotas, vão vir empate, vão vir vitória. Mas se você permanecer constante, você vai ser campeão, aleluia. A vida, ela é assim. Não dá para poder nem treinar e chegar lá e fazer o que tem que ser feito de maneira nenhuma. Vão passar por circunstâncias, lutas, adversidades. Você já viu aquele atleta que ele corre aquele salto de barreira, que ele dá uma corridinha ao corpo de atleta, aí dá outra corridinha e vai pulando aquela barreira. E tem hora que ele pega e derruba uma barreira daquela, irmão, já viu? Ele vai e derruba aquela madeira assim, aí ele diminui a velocidade. Preste muito bem atenção no que eu vou dizer. Ele diminui a velocidade, mas qual é o problema dele? É que ele não pode parar mediante as madeiras caírem. Por quê? Porque a nossa vitória não está no começo, a nossa vitória está em chegar do outro lado. Quando Jesus faz uma promessa aqui: passamos para o outro lado. Não se preocupa, você vai chegar do outro lado. Olha para o irmão que está do outro lado, batuca ele. Vamos passar para o outro lado. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Deus está te fazendo uma promessa. Deus já te fez uma promessa. Quantos de nós que aqui estamos recebemos uma promessa do céu e esquecemos aquilo que Deus prometeu, porque as dificuldades para chegar do outro lado estava muito difícil, a provação era grande, a luta era contrária, o vento soprou, e para nós seres humanos é muito mais fácil a gente desistir do que continuar tentando. Pode perguntar a qualquer homem bilionário da face da terra: quantas vezes você errou para ter milhões hoje na conta? Ele vai dizer assim: olha, não, quando eu tentei a primeira vez eu fiquei logo rico. Conversa fiada, irmão. Não existe esse cara. Ele vai falar: não, eu tentei aqui, errei aqui, tentei aqui, errei aqui, aí eu aumentei o meu patrimônio, estou indo para cá e estou andando, aí eu errei de novo, tive que dar um passo para trás, daqui a pouco eu fui voltando, fui. Assim é que se constrói as coisas. O problema todo, irmão, é que nós às vezes somos crentes Nutella. Ai, Jesus amado. Crente Nutella. Saímos de um ponto de partida, passamos para o outro lado, a gente chega no meio do caminho, vê a dificuldade, sabe o que acontece? Não vou voltar, vou retroceder. Deus não está te chamando para você retroceder, Deus está te chamando para você passar para o outro lado. Tempestade tem luta, tem angústia, tem dor, tem sofrimento, mas a promessa continua de pé. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero renovar a aliança. Deus quer renovar a aliança contigo nessa noite. Ele está dizendo assim: olha, ei, passamos para o outro lado, mas você não vai passar hoje sobre as águas. Não, hoje não é dia de você passar sobre as águas. Hoje é dia de você entrar dentro desse barco chamado Igreja de Cristo. Hoje é dia de você passar dentro desse barco chamado Igreja de Cristo. Pastor, como é que eu faço? Para voltar para os caminhos do Senhor é muito difícil, não interessa. Deus te fez uma promessa e ela continua de pé.